E se eu lhe dissesse que você existia antes de nascer? E se a sua verdadeira identidade não tivesse começado no dia em que você veio ao mundo? Nesta extraordinária palestra de Neville Goddard, somos conduzidos a uma das mais profundas revelações espirituais já ensinadas, a compreensão de que Abraão, Davi, Jacó e até mesmo Jesus Cristo não são personagens históricos separados de nós, mas estados eternos da consciência pelos quais todos devem passar. Neville revela que a Bíblia não é um livro de história, mas um mapa da jornada da alma. O que significa a misteriosa frase? Antes de Abraão, eu sou. Quem é esse eu sou? E por que Neville afirma que você é muito mais do que este corpo físico? Prepare-se para uma viagem fascinante pelos mistérios da consciência, da imortalidade e da verdadeira identidade divina que habita em você. Talvez, ao final deste vídeo, você nunca mais veja a si mesmo da mesma maneira. O drama desta noite começa no capítulo 8 do Evangelho de João, onde o evangelista escreve sobre o estado em que se encontra, dizendo: em verdade vos digo que antes de Abraão eu era. A Bíblia é um registro dos estados espirituais eternos da alma pelos quais todos devem passar, começando com o estado de Abraão e culminando no estado chamado Jesus Cristo. É importante, portanto, distinguir entre o homem e o estado em que se encontra no presente. Lembre-se sempre de que a Bíblia se dirige ao homem de imaginação e não a qualquer mortal. Blake disse: deve-se entender que não se trata aqui das pessoas Moisés e Abraão, mas sim de estados representados por esses nomes. Os indivíduos são representantes, ou visões, desses estados, tal como foram vistos pelo homem mortal em uma série de revelações divinas e registrados na Bíblia. Eu vi esses estados em minha imaginação. À distância, eles apareciam como um só homem, porém, à medida que me aproximava, transformavam-se em uma multidão de nações. Um homem, representado por multidões e multidões de homens em harmonia, aparece como um único ser. Os antigos o viram e, acreditando no que viram, profetizaram sobre o estado final e o personificaram como Jesus Cristo. Ninguém conhece os verdadeiros autores de Mateus, Marcos, Lucas e João, mas posso afirmar que eles estavam relatando suas próprias experiências ao colocarem palavras na boca de uma personificação dessa verdade suprema chamada Jesus. Voltando-se para os presentes, ele disse: vosso pai Abraão alegrou-se por ver o meu dia, ele o viu e ficou contente. Os que o ouviram disseram: por que você ainda não tem 50 anos, e Abraão o viu? Ele respondeu: antes de Abraão, eu era. Com essa observação, pegaram pedras e o apedrejaram. Ora, este não foi um drama que se desenrolou no mundo secular. O evangelista está dizendo a verdade, pois, estando no estado de Jesus Cristo, ele sabia que era o ser imortal que existia antes de Abraão. Ele sabia que era o próprio Deus, o autor da peça chamada vida. Essa verdade toda criança nascida de mulher conhecerá por experiência própria. Voltemos agora à Epístola aos Gálatas, o livro mais antigo do Novo Testamento. As 13 cartas de Paulo foram escritas, distribuídas, praticadas e chamadas de Evangelho pelo menos 20 anos antes dos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Nela, Paulo fala do meu Evangelho, dizendo: não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado, veio por revelação de Jesus Cristo. Então ele conta esta história: Abraão teve 2 filhos, um com uma escrava e outro com uma mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne, o filho da mulher livre, pela promessa. Esta é uma alegoria. Estas 2 mulheres são 2 alianças. Aquela que dá à luz o filho pela promessa é Jerusalém, vinda do alto. Este é o estado chamado Sara. Paulo afirma aqui, com bastante ousadia, que a história de Abraão, Agar e Sara é uma alegoria. E uma alegoria é uma história contada como se fosse verdadeira, deixando para quem a ouve, ou lê, a tarefa de descobrir sua representação simbólica e aprender sua lição. Agar e Sara simbolizam 2 alianças. Uma que traz a escravidão e outra a liberdade. Minha mãe não se chamava Agar, e provavelmente a sua também não, mas toda mulher que tem um filho, na linguagem do simbolismo, é Agar. A criança pode nascer em um palácio e sua mãe, uma rainha.
Pode conhecer imensa riqueza e uma vida de conforto, mas ainda assim é um escravo. Quem veste uma roupa da mortalidade deve cuidar dela, pois ela assimila e expulsa, por algum artifício, aquilo que não consegue assimilar. Seja a roupa de uma rainha ou de uma faxineira, ela escraviza quem a veste. E não importa quão forte seja a roupa, ela cresce e cresce até atingir o seu auge e então diminui e diminui, e ninguém pode impedir sua inevitável mudança e morte. Portanto, toda criança que nasce do ventre de uma mulher é um escravo. Mas existe outro nascimento, um nascimento para a liberdade, que é essencial, pois a menos que você nasça de cima, não poderá entrar no reino de Deus. E o ventre de onde ocorre esse nascimento é o crânio humano, chamado Jerusalém do Alto. Blake identifica Jerusalém vista de cima com a liberdade, pois após esse segundo nascimento, somos libertados. Tendo sido colocados em um mundo de escravidão e morte, o segundo nascimento é a nossa vitória sobre a morte. Todos serão vitoriosos. Todos. Viemos a este mundo de morte, lutamos o bom combate e continuaremos a combatê-lo. Estamos correndo uma corrida contra o nosso inimigo, a morte, na qual todos serão vitoriosos. Todos ressuscitarão. Todos nascerão do alto e todos entrarão no reino de Deus. Não peça a ninguém que descreva o reino para você, pois olhos não viram, ouvidos não ouviram e jamais penetrou no coração do homem as coisas que Deus já preparou para aqueles que entrarem nesse estado. Não há imagens aqui na Terra que possam ajudá-lo a visualizar esse estado, portanto, não permita que ninguém lhe diga que sabe ou pode descrevê-lo, pois isso é impossível. O Novo Testamento começa. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Se a história de Abraão é uma alegoria, então o fim da história, chamado Cristo, também deve ser uma alegoria, pois foi estabelecido no princípio que tudo produziria segundo a sua espécie. Uma semente de cenoura contém em si a capacidade de se tornar uma cenoura. Uma semente de maçã, quando plantada, dará origem a uma macieira, e assim por diante. Portanto, se a origem de qualquer história é uma alegoria, o fim também o é. Por não saber ler as Escrituras, o homem acredita que se trata de história secular e venera estados, criando imagens mentais deles, pintando-os e até esculpindo-os. Contudo, cada personagem ali registrado é apenas a personificação de um estado. Permita-me compartilhar uma experiência minha com você. Em minha visão, deparei-me com um homem na casa dos 50 anos, com cerca de 1,80 m de altura, e que parecia possuir uma fé infinita. Não precisei perguntar seu nome, pois o reconheci instantaneamente. A sabedoria que vem do alto é inequívoca. Quando você se depara com esses estados em visão, sabe quem são. No momento em que o vi, soube que estava diante do estado chamado Abraão. Ele estava de pé, ereto, mas ligeiramente inclinado contra o tronco do que parecia ser um carvalho totalmente desprovido de folhas. Seus galhos eram retorcidos e nodosos, assemelhando-se ao cérebro humano. Enroscada no tronco da árvore, havia uma serpente com rosto humano, banhada em sabedoria e símbolo do estado final chamado Cristo. Abraão olhava, não para o espaço, mas para o tempo, e eu me perguntei o que essa criatura, a mais sábia de todas as criaturas de Deus, teria sussurrado em seu ouvido. Paulo personifica as Escrituras ao dizer: as Escrituras, prevendo que Deus justificaria os gentios, anunciaram o Evangelho antecipadamente a Abraão. As Escrituras precisam ser personificadas para que a mensagem seja transmitida. Assim, 3.000 anos antes da vinda de Cristo, Abraão recebeu uma prévia do plano de salvação de Deus na forma do Evangelho. Portanto, Abraão se alegrou por ver o meu dia, ele o viu e se regozijou. Quando digo eu, ou meu, quero dizer nós, pois somos os deuses que coletivamente formam Deus. Na grande peça, Deus se fragmenta e o um se torna o múltiplo. Mas antes do estado de Abraão, nós, em perfeita unidade, escrevemos a peça com um propósito divino. Concordamos em entrar no mundo da morte e esquecer completamente quem somos para tornar a peça real. Isso fizemos e retornaremos fortalecidos pela peça, mas não podemos parar no meio do caminho nem retroceder, devemos terminar a corrida. Todos lutarão o bom combate. Todos irão até o fim e manterão a fé que iniciamos no estado chamado Abraão.
A árvore que vi era um símbolo perfeito da árvore da vida. Em Canções da Experiência, de Blake, ele disse: os deuses da terra e do mar buscaram na natureza aquela árvore. Mas sua busca foi em vão, pois uma cresce no cérebro humano. É lá que reside a árvore da vida. Tendo sido derrubada, suas raízes se invertem no cérebro, com seus galhos representando os sistemas nervoso e circulatório do homem. O homem é a árvore invertida, como aquela que se vê refletida nas águas tranquilas de um lago. Invertida em relação à geração, aquela árvore, simbolizada pelo homem, será erguida de geração em geração, rumo à regeneração. Nesse dia, o homem ressuscita e retorna, trazendo consigo os frutos, as experiências, deste grande jogo de decadência e morte. Portanto, Abraão não é uma pessoa como você, como eu, assim como Isaque, Jacó, Davi e todos os outros não são pessoas. Eles são personificações dos estados eternos da alma. Assim, se a origem chamada Abraão e a realização chamada Jesus Cristo são uma alegoria, então o fruto, glorioso como é, também é uma alegoria. E você o colherá para retornar maior do que era quando saiu do Pai e veio ao mundo, e ninguém se perderá. Ninguém. No reino, porém, desempenharemos papéis diferentes, assim como os desempenhamos aqui. Embora compartilhemos um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos, existem hierarquias no reino, assim como existem hierarquias no exército. Aqueles que ocupam os lugares de destaque na coroa não o fazem por mérito, mas por eleição, que permanece um segredo do Altíssimo. Mas lembrem-se, o menor no reino é maior do que o maior na terra. Prefiro estar à porta da casa do Senhor a morar na casa do ímpio. Bem, um porteiro pode estar na soleira, mas ele está no reino. É-nos dito que ninguém nascido de mulher é maior do que João Batista, contudo, o menor no reino é maior do que ele. Não importa quão grandioso, sábio, forte ou belo alguém seja aqui na terra, ele é menos que o menor no reino de Deus. Portanto, não se preocupe com o papel que você desempenha no corpo de Deus, pois a menor parte é maior do que qualquer coisa na terra. No terceiro grande ato do despertar de Deus, você reentra no reino com força para descobrir sua posição. Entrando no corpo do Senhor ressuscitado como um raio, você é a causa de sua reverberação, e sua entrada denota sua posição. Não haverá papéis insignificantes ali, pois todos serão partes necessárias do corpo do Senhor ressuscitado. Portanto, antes de Abraão, eu era. Esse é o nome de Deus para sempre, e por esse nome ele será conhecido por todas as gerações. Deus precedeu sua obra, então o evangelista está dizendo a verdade quando afirma, e antes de Abraão, eu era. Reflita sobre as palavras que lhes dirigi esta noite. Saibam o quão verdadeiramente grandiosos vocês são e, então, permitam que todos desempenhem seus papéis com perfeição. Se alguém disser que quer se sentir importante, deixem que se sinta. Se quiser causar uma boa impressão, deixem que a cause. Ele está desempenhando um papel no mundo de César e talvez precise causar essa impressão para obter certa satisfação pessoal enquanto transita por esse estado. Se vocês observarem uma pessoa espiritualmente, poderão perceber o estado espiritual em que ela se encontra e notar que, enquanto estiver nesse estado, ela está desempenhando seu papel com perfeição. Todos nós somos seres imortais que transitam por estados até alcançarmos o estado de Jesus Cristo, o estado que marca o fim da jornada. E quando você entra nesse estado, as Escrituras se revelam em você, colocando-o no papel do personagem central, e você se sente maravilhado e extasiado. Antes desse momento, você teria considerado uma blasfêmia reivindicar tal divindade, mas quando acontece, você não pode mais negar, assim como não pode negar a mais simples evidência dos seus sentidos. E tendo experimentado as Escrituras, você cumpriu o único propósito da vida, e você sabe disso. Todas as histórias da Bíblia são verdades sobrenaturais que se passam em uma região remota da alma. Uma senhora aqui esta noite disse: enquanto eu examinava uma caixa translúcida coberta com pele, você apareceu e começou a descascar a pele transparente de suas bochechas. Ela a viu corretamente. No final da jornada, a pele que você veste, que era tão sensível ao seu eu interior, que você pensava ser ele, será removida,
e sua verdadeira identidade será revelada. Tenho um pequeno xará em Nova York. O nome dele é Neville Mark. Eu o vi um mês antes de ele nascer e, quando perguntei quando ele viria ao mundo, ele respondeu inocentemente: Dia 10 de novembro. Uma amiga muito querida estava grávida na época e esperava o bebê para dezembro. Compartilhei minha experiência com ela e disse que, se o bebê dela nascesse no dia 10 de novembro e fosse um menino, o nome dele seria Neville Mark. Bem, mesmo sem acreditar em mim, o bebê nasceu no dia 10 de novembro e ela o chamou de Neville Mark. Há uns 3 ou 4 anos, visitei a família e Neville Mark, que tinha 12 ou 13 anos na época, me disse: Neville, eu sei que não sou o que pareço ser. Se eu conseguisse fazer meu corpo ficar perfeitamente imóvel enquanto eu me virasse dentro dele, eu saberia quem sou. Também sei que não posso fazer isso até morrer, e mal posso esperar para descobrir minha verdadeira identidade. Este garotinho sabia o que meu amigo viu, pois sabia que a pele que o envolvia escondia sua verdadeira identidade. Isso é verdade, pois todos aqui usam uma máscara. Um dia, a máscara será retirada e nos encontraremos sem ela, mas nos reconheceremos como antes de Abraão. Haverá um grande, maravilhoso e alegre momento em que, ao retornarmos, reconheceremos o ser que éramos antes de colocarmos nossas máscaras para representar o papel da vida. O evangelista sabia por experiência própria que antes do estado chamado Abraão existia o Eu Sou, contudo, aqueles que ouviram sua história pegaram em pedras para atirar nele. Ora, uma pedra simboliza um fato literal. As pedras que atiravam eram os fatos de sua vida aqui na terra. Sabiam quem eram seus pais, seus irmãos e irmãs, bem como sua formação educacional e social. Sabiam que ele ainda não tinha 50 anos, embora estivesse falando de alguém que, segundo registros, viveu há 2000 anos. Meus amigos aqui já me apresentaram os mesmos fatos. Lembro-me de uma noite, em um jantar, em que disse ao falecido Aldous Huxley que esses personagens não eram pessoas reais, e ele respondeu: Neville, César e Herodes existiram e são mencionados nas Escrituras. E eu retruquei: refiro-me às Escrituras, que são o Antigo Testamento, e eles não estão lá. Se você quer aceitar Jesus como um homem, o único livro que ele poderia ter lido era o Antigo Testamento. No templo, ele recebeu o livro e leu as palavras do profeta Isaías. Tudo o que ele citou era do Antigo Testamento, pois o Novo ainda não havia sido escrito. Não estou negando que Paulo e os evangelistas viveram, mas eles são anônimos. O Antigo Testamento é um registro de estados eternos, e os profetas que os registraram estavam realizando uma obra cujo significado completo eles não compreendiam. Eles indagavam sobre a que tempo ou pessoa se referiam, e lhes foi revelado que não estavam servindo a si mesmos, mas a nós. Quando chegar a hora, o segredo será revelado e veremos o fim, ao alcançarmos o estado chamado Jesus Cristo. Cada um entrará nele, um após o outro, e todos experimentarão tudo o que está registrado nas Escrituras a respeito de Jesus Cristo. E quando cada um de nós tiver tido a mesma experiência, quem seremos nós? Não seremos Jesus Cristo, o homem perfeito que reflete a glória de Deus e carrega a própria marca da sua pessoa? Quando você atinge esse estado, o trabalho está feito e você retorna ao ponto em que estava antes de sua queda deliberada. Você não fez nada de errado, apenas aceitou o desafio, pois somente Deus poderia morrer com a certeza de que ressuscitaria. Nós somos os deuses que aceitaram o desafio, que descemos e vestimos essas máscaras que se deterioram e morrem, para nos encontrarmos restaurados, crescendo, decaindo e morrendo novamente. Restaurados, crescendo, decaindo e morrendo, repetidamente, até que o fim seja alcançado. Então não há mais restauração, apenas ressurreição, quando somos erguidos do mundo da morte para entrar no reino dos céus, o mundo da vida. Todos estão destinados a estar nesse reino, a desempenhar o seu papel predeterminado, pois aqueles que de antemão conheceu, ele os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, e aos que predestinou, ele chamou, aos que chamou, ele justificou, aos que justificou, ele glorificou. Todos, até mesmo o menor no reino, serão glorificados no corpo do Senhor ressuscitado. E lembrem-se: antes de Abraão, eu era, eu sou. Agora,
Vamos entrar em silêncio.